Boa noite. Consumidor de Santos entra na justiça e consegue abaixar o preço da conta de luz. Impostos como o ICMS da taxa estavam sendo cobrados de forma irregular. Guilherme mora com 4 pessoas e pagava por mês uma média de R$ 450 na conta de luz. Inconformado com um alto valor e pelos impostos cobrados, começou a pesquisar e procurou um advogado. Eu comecei a ver que a conta de luz vinha muito alta, cada vez mais alta. E eu cheguei a analisar várias tarifas aqui ao lado da conta de luz do consumo, tinha um consumo, um valor específico e um monte de tarifas. E, obviamente, essas tarifas são porcentagens do valor de consumo. Aí eu comecei a pesquisar na internet e vi que essas tarifas poderiam estar alteradas ou não, dependendo da concessionária, que era a região da onde a pessoa reside. No nosso caso, a CPFL. Analisando a conta de luz, o advogado de Guilherme detectou que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias em Serviço, o ICMS, estava sendo cobrado de forma irregular. Quando nós observamos uma conta de luz, nós conseguimos observar, na verdade, que existem praticamente em toda a conta três tarifas que são cobradas. A tarifa do consumo, a tarifa que a gente chama de tarifa do fio ou do poste, que é a tarifa de deslocamento da luz até, na verdade, a residência dele, e o restante seriam os impostos. Analisando essa situação específica, nós detectamos que o ICMS estava sendo cobrado sobre a tarifa do fio, que é essa tarifa TUSD, de deslocamento da energia, e sobre a tarifa de consumo, que é aquilo que a gente chama de TE, escrito na conta. A lei é clara em dizer que essa situação do ICMS só pode ser cobrada sobre os valores consumidos na conta de luz. Eles entraram na justiça e 3 meses depois conseguiram uma liminar para reduzir o valor da conta. Guilherme já paga quase R$ 100 a menos. No verão vai ajudar ainda mais, porque no verão tem ar-condicionado, a gente usa muito mais energia no verão e com essa redução já me ajuda bastante na questão do ICMS. Agora Guilherme continua com a ação para receber os valores corrigidos dos meses anteriores, uma decisão que pode demorar de 2 a 3 anos. O advogado explica que essa cobrança indevida é um erro do Estado. A diferença objetiva dos valores para você poder receber, para você poder reclamar, são os últimos 5 anos que você acabou, aí na verdade, pagando esse imposto a maior. E esse erro nas contas, de quem é a culpa? A gente observa que o que acaba acontecendo, a culpa não é objetivamente das concessionárias de energia elétrica. As concessionárias de energia elétrica, elas são meros agentes arrecadadores dos valores. Quem, na verdade, está agindo de maneira errada acaba sendo o Estado, a fazenda pública do Estado. Por isso que esse imposto, o ICMS, ele vai direto para o Estado e, portanto, é o Estado que acaba sendo réu nesses processos. Qualquer pessoa ou empresas podem entrar na justiça para ser ressarcido. Para se ingressar na justiça, a regra é que o consumidor tenha em mãos as contas de energia dele. Ele deve procurar um advogado de sua confiança para que esse advogado possa analisar as contas, fazer os cálculos, observar quanto vai ser a economia relacionada à situação da conta de luz naquele momento e qual é o valor que ele tem para receber dos últimos 5 anos. Vale lembrar que esse valor é proporcional, ou seja, quanto a gente tem mais consumo, maior o valor. Depois das fortes ressacas do último fim de semana, o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta dá uma boa notícia aos moradores da Baixada. O mar deve permanecer calmo pelo menos nos próximos 15 dias. O ciclone extratropical que agia no oceano perdeu força e o momento é de calcular os prejuízos e reconstruir o que foi destruído. Um engenheiro ambiental e empresário que mora em Praia Grande lançou um aplicativo que calcula a quantidade que nós emitimos de gás carbônico. Ainda pelo programa, é possível precisar quantas árvores devem ser plantadas para compensar a poluição. Carbon Z. Esse é o nome do aplicativo que está disponível para celulares há quase um mês. Ele foi criado pelo engenheiro ambiental e empresário Gabriel Estevam. O objetivo é informar o nível de gás carbônico que é produzido quando realizamos tarefas rotineiras e como podemos compensar a emissão em excesso. Cabe a nós, cidadãos, fazermos a nossa parte, né? Então eu penso que, no meu ponto de vista, é uma questão de cidadania, que é pensar em gerações futuras, né? Ou seja,
qual é o clima que nós vamos querer deixar para os nossos filhos, já que a gente está impactando. Então é de suma importância cada pessoa ter a sua parcela de contribuição. Depois de baixar o aplicativo, a pessoa preenche um formulário com dados sobre sua rotina, como, por exemplo, o meio de transporte que usa para trabalhar, a quantidade de água e energia elétrica consumidas por mês. A ferramenta calcula quanto de CO2 foi gerado e o número de mudas que devem ser plantadas para compensar o excesso de gás lançado na atmosfera. Com a informação, a pessoa tem duas opções. Ela pode plantar a árvore ou pagar online para que a Carbon Z faça esse serviço. Ela ainda pode escolher um dos 3 locais disponíveis para a plantação. Que é aqui Cubatão, que é uma cidade emblemática, né, aqui no Casqueiro. Nós temos outra lá na região de Mariporã, que faz parte do cinturão, né, do Manancial da Cantareira, e lá em Belém, Pará, perto ali da Transamazônica. Cada muda recebe um chip com código QR Code. A pessoa tem a possibilidade de ir ao local e identificar com a câmera do celular informações como o dia em que foi plantada e a espécie da árvore. O Carbon Z está disponível para todo o país e demorou 6 meses para ser produzido. O aplicativo é de graça e pode ser baixado em celulares Android. Faz o download, é rápido, não é um arquivo pesado, já pode logar e começar a calcular a sua pegada de carbono. O cuidado com a alimentação chegou até a sala de aula em uma escola municipal de Santos. Os alunos aprendem a evitar o desperdício e a importância de uma refeição saudável. Para entrar na cozinha, tem que colocar touca e avental. Depois, é hora de lavar bem as mãos. Eles têm 7 e 8 anos e já aprendem na prática a importância de uma alimentação saudável, onde eles mesmos fazem a receita. Essa é a cozinha experimental do Colégio Santista, comandada pela professora Tânia. Qual o objetivo da cozinha experimental? É trabalhar que lado dos alunos? É trabalhar a autoestima, valores, organização, parceria e interação. Todo tipo de valores que eles têm que aprender, que eles precisam aprender. O cardápio de hoje é bolo de abacaxi caramelizado. Todos ajudam a professora e aprendem como usar utensílios domésticos, como a batedeira e o liquidificador. Entre um ingrediente e outro, aprendem informações importantes, como sempre olhar a data de validade dos produtos. Se a gente comprar sem olhar a validade, a gente pode comer e acabar passando mal. Eles fazem fila e ajudam a mexer a massa, colocam o abacaxi e o bolo vai para o forno. 40 minutos depois, ele está assim. Por que você gosta das aulas aqui da cozinha? Porque aprende mais, é muito gostoso comer e a tia Tânia ensina muito. Depois que o bolo está pronto, sobram as cascas do abacaxi. Mas o que fazer com elas? Em muitos lugares, o destino seria o lixo. Mas aqui elas são reaproveitadas, já que o objetivo é desperdício zero. As cascas são lavadas e cortadas. Com algumas folhas de hortelã, elas viram água frutada. Com a outra parte das cascas, eles fazem suco de abacaxi. Eu procuro levar para eles a necessidade que o mundo inteiro tem em relação à alimentação, né? Tem muita criança, muitas pessoas passando fome. E eles têm essa consciência, eles aprendem esse não desperdiçar. Se a gente desperdiçar comida, a comida vai para o lixo. E isso é uma coisa muito feia para a gente ficar fazendo isso. Depois é hora de experimentar tudo. Para finalizar esse dia de chefinhos, eles guardam os pratos e deixam a cozinha organizada. É gratificante demais que os pais chegam, tia, olha, falaram que fez isso, que foi uma delícia, você pode dar receita, então é muito gratificante. A vacina contra o papilomavírus humano, o HPV, já faz parte do Programa Nacional Gratuito desde 2014. Meninas entre 9 e 13 anos podem se imunizar na rede pública. Agora, o Ministério da Saúde anunciou que a vacinação será estendida para os meninos a partir do ano que vem. Rafael tem 12 anos e veio a uma clínica particular para receber a segunda dose da vacina do HPV. Só ardeu um pouco, né? Todas as vacinas geralmente só ardem um pouquinho. A mãe de Rafael foi orientada pela médica pediatra do garoto sobre a importância dessa imunização. Eu acho importante qualquer tipo de imunização. Eu
resolvi dar nele. Eu tenho um filho de 20 anos também, que eu também dei na época, porque o governo não dava para meninos, né? E eu achei muito importante. Então, eu procurei saber a respeito tudo e, com certeza, né, a prevenção é o melhor remédio mesmo. Nas clínicas particulares, cada dose custa, em média, R$ 420. O Ministério da Saúde anunciou que, a partir de janeiro do próximo ano, a imunização contra o HPV será estendida para os meninos de 12 e 13 anos. Eles tomarão 2 doses da vacina quadrivalente, que oferece proteção contra 4 subtipos do HPV e tem eficácia de 98%. A gente não sabe por quê, mas cada tipo de HPV prefere uma parte do corpo. E os sorotipos 6 e 11 gostam da área genital. Eventualmente eles também ficam na cavidade oral, mas habitualmente na área genital. E os meninos, 11% deles, ou seja, 1 em cada 10, vai desenvolver uma verruga genital, que é bastante desagradável. Além disso, eles são os grandes reservatórios e transmissores dos tipos oncogênicos, ou seja, dos tipos que causam câncer nas mulheres. Então, quando você vacina também os meninos, você está protegendo essas meninas também da contaminação dos HPVs 16 e 18 e, portanto, do câncer causado por esses tipos. A pediatra explica que o papiloma vírus humano, conhecido como HPV, pode causar diversas doenças. A Organização Mundial da Saúde estima que metade das pessoas sexualmente ativas já tiveram contato com o vírus. A transmissão ela é cutânea, então ela também transmite através da mão, do contato da pele. Por isso que a camisinha não protege 100% contra a contaminação contra o HPV. E que tipos de doenças pode causar? Câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de boca, de cordas vocais, de ânus, de intestino. Então, uma série de cânceres. A partir de amanhã até o dia 7 acontece o Santos Film Fest. O evento gratuito terá exibição de filmes nacionais e estrangeiros. Durante o evento serão exibidos 17 filmes em 5 pontos da cidade. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o organizador André Azenha. Quais serão esses locais de exibição? Teremos exibições no Roxy 4 do Patiporanga, no BNH, na praça, se chover vai para o Colégio dos Andradas, no Instituto Arte no DIC, na Cinemateca de Santos e no MIS, Museu da Imagem do Som de Santos. E também terá um evento de abertura? Isso, a abertura no dia 3, na quinta-feira, exibição do filme Receita para a Felicidade, que é um documentário de longa-metragem dirigido por um santista, que é o Delson Matos Gomes. Junto do filme vai ser lançado um aplicativo, o aplicativo se chama Quero Ajudar, é gratuito, para pessoas que queiram encontrar instituições que possam ajudá-las de alguma maneira. Então, a pessoa está na cidade, precisa de algum tipo de ajuda específico, entra no aplicativo, vai encontrar ONGs, institutos que possam ajudá-la de forma gratuita também. E a entrada para abertura, a programação inteira é gratuita. Para abertura, os convites podem ser retirados com antecedência e cada pessoa pode retirar 2 convites, então 2 ingressos por pessoa na bilheteria do cinema. E o restante da programação é só chegar até lotar os espaços. Tem uma novidade que são os filmes estrangeiros? Isso, antes se chamava Mostra Cine Brasil Cidadania, a gente mantém a essência de buscar filmes brasileiros contemporâneos que, de preferência, que não tenham sido exibidos em Santos, né, para também ter esse lado da novidade, que abordam questões da cidadania, mas também se permitindo agora trazer filmes de fora, exibir clássicos. Quem quiser conferir toda essa programação, como que pode fazer? www.santosfilmefestival.com.br, filme com M mudo, ou na página no Facebook Santos Filme Festival também, tem todos os detalhes, classificação indicativa dos filmes, duração, tem os trailers, sinopses, para quem quiser ficar por dentro de toda a programação. Lembrando que também tem a exposição em homenagem a Sônia Braga no Patiporanga, com toda a memorabilia do Valdemar Lopes, que é o fã número 1 dela no mundo e é daqui de Santos. É consultor da Sônia e tudo, ajuda a Sônia a resgatar fotos e tal, então vai ser bem bacana também. Obrigada pelas informações. Jéssica Santos para o Caderno Regional. Hoje é dia de finados, a data 2 de novembro é uma tradição da Igreja Católica e feriado nacional no Brasil. Para discutir um pouco mais sobre o assunto, nós recebemos o antropólogo Daryl Champlin. Professor, boa noite, obrigado por participar conosco aqui no Caderno Regional. Relembrar mortos não é uma exclusividade da Igreja Católica, eu imagino.
outras culturas e outras religiões também devem fazer isso. Na verdade, quando se discute essa temática, eu acho que por ser talvez o maior mistério de todos da humanidade, né, o limiar da vida e da ausência dela, quando você olha no registro arqueológico, você vê enterros feitos de forma intencional por ancestrais nossos. Não estou nem falando do Homo sapiens, estou falando anterior ao Homo sapiens, ou pelo menos a primeira que deu origem à nossa espécie, de indivíduos enterrados de forma intencional, deitados em posição fetal, enterrados com alimentos, o que dá a clara ideia que nós temos então a possibilidade do retorno depois da morte, ou da ressurreição, ou da reencarnação. Então esses indivíduos enterrados de forma intencional com alimentos e armamentos e, sobretudo, dando origem talvez à primeira forma de agricultura no mundo, que é flores. Então os indivíduos enterrados também com flores. E muita gente esquece que na origem da agricultura também tem flores plantadas de forma intencional, né? Então, do ponto de vista arqueológico, você vê registrado há dezenas de milhares de anos, muito antes dos egípcios. Não dá para precisar um primeiro registro. Não dá para precisar, mas sabe-se, por exemplo, que túmulos de 50, 60 mil anos já têm essa característica que indica que naquela época as pessoas já se preocupavam com o destino dos mortos. Os egípcios, principalmente, acreditavam muito nessa vida pós-morte, que inclusive colocavam alguns vivos para ficarem presos dentro da pirâmide. Me parece que também há registros chineses da mesma prática, também, que o indivíduo seria, digamos, sacrificado para proteger no pós-vida o imperador, ou os imperadores, ou o faraó, ou seja, quem for. A figura é importante, né? Sim. E o mesmo tipo de coisa você vê característico em múmias na América do Sul, em muitos lugares. Então a pessoa era sacrificada para fazer o acompanhamento no pós-vida. Dá para ter o registro de quando começou esse tipo de comemoração no Brasil, professor? Eu não conheço da prática específica, digamos, do cristianismo, né? Sim. Mas com certeza antecede, muito provavelmente antecede ao próprio cristianismo, né? Até mesmo a prática formal. Sim. E, em alguns casos, que nem, por exemplo, essa tradição cristã, como o senhor chamou, se funde com algumas culturas locais, como é o caso, por exemplo, do México, né? Certo. Que lá, por exemplo, o Festival dos Mortos, né, que eles chamam, está muito mesclado com rituais astecas, por exemplo. Isso. É comum que isso ocorra em outros lugares, em outros países, em outras civilizações, professor? O que você tem é a mudança da roupagem, provavelmente, como se diriam, de uma prática que antecede, inclusive, as práticas, como eu disse, cristãs. Então, por que é necessário, por exemplo, de você fazer essa mudança de roupagem? A crença pode até ser a mesma, mas se um indivíduo, por exemplo, não acredita em São Jorge, como é que ele vai ver, ou não conhece São Jorge, como é que ele vai ver São Jorge na lua quando ele olha para a lua? Entende? Então, é necessário que os rituais sejam, que eles espelhem a cultura local, de tal forma que eles sejam compreensíveis, que a pessoa possa entendê-los. Então, você dá a roupagem local para que seja possível de as pessoas participarem com a fé necessária para isso. Como as pessoas podem, de alguma maneira, trabalhar esse tabu que é a morte? É uma questão de crença pessoal, de formação? Então, digamos assim, se você parte para um nível mais científico da coisa, e hoje, principalmente na área da física quântica, você vai ter uma visão muito diferente da morte, porque você coloca tudo em nível de consciência e de como que a consciência sobrevive à morte física. Mas acho que uma boa dose de fé, tá, de uma pessoa que pratica a própria religião, ajuda muito a pessoa a lidar com a morte. Quando você elimina da morte o grande mistério, ou pelo menos o grande medo, o grande pavor do indivíduo, que não existe nada depois, quando você passa a demonstrar, mesmo que seja pela linha cultural, religiosa, que é possível de você sobreviver à barreira da morte física, então a pessoa passa a ter uma visão mais tolerante com isso. O problema é que a gente vive num mundo científico, cético, baseado muito em produtos e consumo, e a instantaneidade da coisa, da necessidade, tira a visão de mais longo prazo, né? Acho que é por isso que tem tanto tabu, inclusive. As pessoas não conseguem enxergar no além. No além do amanhã, que eu quero dizer, não é nem no além da morte.
Como também, de alguma maneira, aproximar ciência e religião nesse caso, né? Acho que as pesquisas mais recentes estão demonstrando de uma maneira muito... Dá para conviver as duas coisas? Dá, não só dá, mas é necessário. E aquele cientista absolutamente cético que diz que nada disso existe é porque ele não conhece o corpo de literatura já desenvolvido, o campo da pesquisa já feita, e continua sendo cético por ignorância dos fatos. Não é que ele seja mal intencionado, de fato, é que ele desconhece as pesquisas feitas em milhares de universidades espalhadas pelo mundo afora, que vez após vez mostram como que pessoas que morreram e retornaram tiveram uma experiência absolutamente reveladora de o que é esse processo, né? A morte, até alguns anos, eu diria, sempre representou um momento de tristeza, né? Para as famílias, para as pessoas, é um ente querido que está nos deixando. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que hoje já não é tão assim, né? Houve uma mudança de comportamento em relação a como as pessoas recebem, né, a morte. Porque eu me lembro quando eu era menino, por exemplo, da morte de um parente, um avô meu, que você ficava lá velando o corpo, tinha aquela coisa do luto, né? Era todo um ritual assim de muita tristeza. E de muito tempo. E de tempo. Durava um ano. A esposa, né, no caso, né, do falecido, também se resguardava, né? Tinha um período de resguardo, de luto em relação a isso. Não existe mais hoje, não é, Darryl? O que eu acho que também está acontecendo nesse sentido é que você tem uma redução do impacto e da influência da própria religião na sociedade. Cada vez mais distante as pessoas ficaram, porque de repente você tem evidência para tudo. Para tudo. Você pode achar no Google tudo. Sim. Então, você ficar dizendo que você vai, por exemplo, e eu não estou atribuindo juízo de valor a isso, claro, mas você ficar dizendo, por exemplo, que você vai torrar no inferno pro resto da sua existência porque você deixou de fazer isso ou porque você fez aquilo, não cola mais com a maioria das pessoas. E quem trabalha com pesquisa na área da consciência também não aceita mais esse tipo de coisa pré-determinista, né? Então, eu acho que a ciência ajudou muito a gente nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, tornou a gente também cego para as evidências melhores que mostram que o pós-vida é uma boa possibilidade, se não a única possibilidade. Então, tem um jogo dos dois lados. Quanto mais tecnológica a sociedade, menor a influência e o impacto direto da religião, né? E quanto maior o impacto da religião, geralmente menor a influência da ciência, nas culturas, inclusive modernas. O impacto da religião influencia nisso que eu falei agora, de como você encara, né, os mortos, que nem, por exemplo, se você vai para New Orleans, por exemplo, você, melhor do que ninguém deve conhecer, eles comemoram muito, é uma festa, né, com música e assim por diante. Os americanos, de alguma maneira, recepcionam os amigos com comida, tem comida, é uma festa, existe até o termo comer os mortos, não é? Beber um morto na Bahia. Beber um morto na Bahia, por exemplo. É a religião que influencia essa forma de se desligar desse ente querido? Então, vamos levar para um extremo um pouco maior. Se você for para o Sri Lanka, por exemplo, você vai chegar lá e a crença na reencarnação é lugar comum. Se você for para a Índia, a crença nisso também é lugar comum. Então, a pessoa sente muito a morte pela ausência do ente querido, mas não porque tem medo que o ente querido não tem chance de voltar ou que morreu de fato. Você sente saudade do indivíduo e é por isso que você chora a ausência dele. Mas você não tem o pavor que outras culturas trazem, não é? Então, pelo mundo afora, temos culturas que são muito mais tolerantes com o assunto do que outras culturas são. E definitivamente a raiz da tolerância ou da intolerância deriva da religião. Não tem muita separação disso, né? Bom, a data sucede o dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos. Tem alguma relação, o fato ou não, Darryl? Não, eu tenho certeza que tem. E que o dia de Todos os Santos vem depois do Dia das Bruxas. Também. Tudo bem? Então, são festas, é uma festa pagã, seguida pela festa provavelmente do arrependimento, que é o Dia de Todos os Santos, e daí depois você comemora os mortos, porque os mortos, em última instância, se tornam santos. Já que você tocou no assunto, só para a gente tentar esclarecer, o termo pagão é mal utilizado às vezes, né? Que nem festa pagã, fica-se com uma impressão de que é uma coisa ateia ou alguma coisa assim, e não é na verdade. Não é na verdade. A celebração pagã era
da natureza em relação ao sol. E também, não só, né? tem as celebrações pagãs, elas são tidas como pagãs porque não eram cristãs. Então, já que não tem o conteúdo cristão, virou pagão, né? Isso é muito comum. E que eram proibidas, passaram a ser proibidas de alguma maneira. Eram proibidas porque iam contra as linhas básicas de raciocínio ou do dogma religioso. Sim. Tá? Mas, então, pagão, na verdade, já falando do cristianismo, mas de qualquer religião, é pagão quando não é parte do sistema básico daquela cultura. Né? E pode envolver ou não um ritual de magia, pode envolver ou não rituais de passagem, enfim. Aquela cultura é pagã, porque ela se separa da cultura tradicional ou daquela que é imposta pelas autoridades no poder naquele momento. Professor Daryl Chamberlain, muito obrigado, viu, pela entrevista e obrigado por participar conosco mais uma vez aqui no Sempre um prazer. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã. Tchau.